Você não vai mais chorar. Não vai mais se apurrinhar. Não vai mais se decepcionar se você seguir a direção. E eu tenho certeza que ele vai providenciar algo para você. Ele vai providenciar até alguém. Porque providência é o que necessitamos no momento, para que possamos alcançar até o que sonhamos em todo o tempo. Providência é algo urgente. Escreve aqui, por favor. Providência é algo urgente. Está chegando a hora de você receber essa providência, esse presente. Ai, não é possível. Tem alguém acreditando? Eu sei que uma alma aqui grita por socorro. De tantas preocupações. Eu sei que alguém aqui tenta romper, vencer. Eu sei que uma pessoa aqui busca há muito tempo, há longos anos, como ser feliz. E você, filha, precisa de algo urgente. Se você quiser, escreve aqui nos comentários o que você gostaria que Deus providenciasse. Algo urgente, lembra? Tem pessoas que não aguentam mais ficar sozinha, que não aguentam mais sofrer no amor, que não aguentam mais viver uma vida de vergonha, de humilhação, viver na miséria. Tem pessoas que não aguentam. Olha, essa campanha eu senti que é do coração de Deus, sabe por quê? Um dia, minha filha, eu estava tão preocupado. Isso já faz um tempo. Eu estava tão preocupado. Uau. Eu não via como honrar compromissos, como ter um futuro próspero. Eu não via. Não. Eu estava tão preocupado, eu não via. Irmã, eu não via como me sustentar por mais dias. Só que quem tem nos sustentado é Deus. Quem tem nos sustentado é Deus. É o Senhor. E uma mulher de Deus apareceu no meu caminho e disse a seguinte palavra: haverá um tempo de providência para você. Só que eu não imaginava, aleluias, a dimensão daquela profecia. Eu não entendi no momento, mas eu me apeguei àquela palavra providência. Foram duas palavras que marcaram: refrigério e providência. Alguém consegue escrever providência e refrigério? É uma linguagem muito usada por nós cristãos, mas tem pessoas que não entendem o âmago dessa palavra, o cerne, o foco, o centro. Eu vou dizer para você. Providência é trazer para o momento que você precisa. Para, se você obedecer à direção, seguir no caminho, na instrução do Senhor, você alcançar também desejos do coração que não vão te fazer mal. Presta bem atenção. Ouça o que eu vou te falar. Eu escolhi esse horário. Eu não sei que dia você vai ver o vídeo. Eu tô ao vivo, tá? Eu não sei que dia você vai ver. Se é ao vivo, se é depois, não importa. Mas no momento que a minha voz chegar no seu ouvido, descer pro seu coração e você, aleluia, entrar nessa campanha,
campanha da providência. É divino. Algo será resolvido. Algo será solucionado. Quanto mais nós buscarmos, mais receberemos. Quanto mais nos doarmos, mais teremos e mais seremos. Tem gente que nos ataca em oculto, sem sequer conhecer a nossa história. Tem gente que não tem nada e nos atacam porque querem que venhamos a perder o que já conquistamos, pois batalhamos muito para ter, não é verdade? Em algum momento, a força negativa dessas pessoas ruins, perversas, maldosas, por serem tão agudas, podem até fazer com que coisas venham a acontecer, causando dano, perda, nos lesando. Nós precisamos intensificar, e eu sinto isso nesse momento. Você está me ouvindo bem? Tá ruim no Face? Vem pro YouTube que tá bom. Pode vir, confia em mim. Você tá me ouvindo? Existe uma batalha espiritual agora, tá? Uma guerra espiritual. Guerra essa, preste atenção no que eu te falo. Para não deixar você vencer. Tem pessoas que querem justiça, mas não buscam por ela. Tem pessoas que querem paz, mas não buscam pela paz. Tem pessoas que querem muito, mas pouco fazem. Às vezes nada fazem. Já se inscreve no canal, primeira decisão sábia sua. Se inscreve, é divino. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like por aqui. E compartilha aqui com pelo menos 7 contatos. A direção é essa, a primeira. E joga esse vídeo nos stories do seu WhatsApp e nos stories do seu Facebook. Faça isso. Minha filha, o que eu vou te falar agora é muito forte. Deus deu uma mensagem para um profeta a respeito de uma pessoa. Porque essa pessoa ela não estava agradando a Deus. Você sabia que quando a gente deixa de desagradar a Deus, deixa de agradar a Deus, coisas ruins podem acontecer? Conosco. 1 Reis 16 diz, no versículo 1, o Senhor Deus falou com o profeta Jeuel. Jeú. J-E-U. Jeú. Ele era filho de Hanani. Ele deu esta mensagem a respeito de Baasa. Sabe qual foi a mensagem que ele deu? Isso me faz refletir. Que existe um Deus de providência que cobra daqueles que extrapolam, daqueles que erram e que lesam o próximo. Você acha que aqueles que lesaram você ficarão impunes? Você acha que aqueles que prejudicaram você ficarão impunes? Não. Não ficarão impunes. E sabe o que Deus está falando aqui? Você não era ninguém. Mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. Ou seja, você não era ninguém. E eu fiz com que você se tornasse alguém muito importante. E essa pessoa aqui agora pecou. E Deus faz alusão do pecado dele como de Jeroboão. Era um pecado grave. Porque tem gente que não era ninguém, aí Deus faz ser.
E a pessoa abandona ele. E eu tenho certeza que alguém entrou nesse vídeo e precisa ouvir isso. Lembra quando você não era ninguém? Quando você pouco tinha ou nada tinha? E por algum momento você abandonou os céus, o Senhor, porque não é fazendo do teu jeito nem do meu, é fazendo do jeito dele. Ele colocou aqui hoje, nesse novo mês que começa, essa campanha da providência, para fazer com que pessoas se arrependam, se levantem e tenham não só a providência, mas o realizar de grandes sonhos. Tem pessoas que prosperaram, enriqueceram. E sabe qual foi uma das coisas que começaram a fazer? Uma das primeiras coisas que fizeram? Deixaram de ser fiel no altar, gastando o próprio dízimo do Senhor. Deixaram de ofertar no altar para gastar com seus bel prazeres. E Deus fala no versículo 2 de 1 Reis 16, você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse um chefe do povo de Israel. Essa palavra, ela tem um poder absoluto, porque é divina. É divino. Eu creio que ela vem do coração de Deus. Deus está chamando alguém aqui de volta. Deus está chamando alguém aqui de volta. Porque Ele tem um plano na tua vida. Volte a adorar Ele, a louvar, a glorificar, a buscar, a se alimentar da palavra. Nunca saberemos quando Ele vai chamar, mas a gente tem que estar na posição e preparado. A humildade do teu coração vai dizer, pastor, Deus está me chamando para essa obra, para esse ministério. Ou você acha que esse vídeo é por acaso? Essa live não foi programada. É ao vivo. Eu creio que é do coração de Deus. Escreve aqui, campanha da providência. Ele providencia o que você precisa para te dar o que você quer. Se você souber administrar, ser fiel no altar e ser bondosa consigo mesmo e com o próximo. Tem gente que não consegue ser bondoso consigo mesmo. Porque alguém fez você acreditar que você era um monstro e você nunca foi. Tem pessoas que são tão más, são tão perversas, que são capazes de nos manipular, fazendo a gente acreditar no que ela quer, no que ele quer. Acredite nisso, você é uma bênção. Você é um projeto de Deus. Você é a pessoa que Ele escolheu para liderar, para governar, para abençoar, para reverberar a glória que vem do altar. Quanto mais você estiver na presença no altar, mais você terá. O que de urgente você precisa? O que de urgente você precisa? Para de brincar com as coisas do altar. Irmã, Deus às vezes vai dando corda, vai deixando a pessoa se enforcar, porque Ele respeita a livre decisão de escolha que temos, chamado também de livre-arbítrio. Ele respeita, mas uma hora a pessoa se enforca na própria corda. Deus falou claramente, você não era ninguém, mas eu fiz, em outras palavras, com que você se tornasse alguém muito importante. Só que essa pessoa que se tornou chefe do povo de Israel, agora pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar.
Tem pessoas que têm chamado de liderança. Em alguma área, em alguma ocasião. E acabam influenciando os outros a errarem. Ô, minha filha, se você soubesse o cuidado que eu tenho para não influenciar de uma forma negativa. Eu sei que às vezes, por brincadeira, ou tentando agradar, ou por descuido, a gente falha. Mas uma coisa é você se perder. E está na hora de alguém aqui se achar. Olha a unção forte que desce do altar. Vem para essa campanha da providência. Nós vamos fazer 2 vídeos longos e um curto agora nessa campanha. Sim, é mais trabalho, é mais sacrifício, é mais busca. E eu vou fazer um jejum nesse mês de 7 dias. Por você que está nessa campanha, por você, minha ovelha. Por você, fiel no santo dízimo, generoso na oferta. Por você que está com necessidade, passando por necessidade. Enfermo, enferma. Começamos no primeiro dia do mês. Lembra? Deus, olha, escolheu você para estar aqui. Ele vai providenciar o que você precisa. Para quem sabe dar o que você tanto quer. Providência é misericórdia também. O que você tanto quer é sonho. Você tem que passar dessa fase. Você tem que superar. Você tem que se superar. Você tem que vencer os desafios da vida. E tem pessoas que são desafios. Tem pessoas que são desafios. São difíceis de lidar. Mas tem que ser superado. Os pecados deles me fizeram ficar irado e por isso vou acabar com você e com a sua família como fiz com Jeroboão. Estava irado. Como eu disse, ele dá corda, numa linguagem popular. Vai deixando. Vai deixando. Tudo que você prometeu a Deus, cumpra, tá? Cumpra. Porque você não está prometendo para o homem. Quando você e eu prometemos para Deus, é melhor cumprir do que prometer e não cumprir. Pois isso está escrito na Bíblia. Se você prometeu uma vida de santidade, seja santo. Seja santa. Se você prometeu algo específico, cumpra. É melhor fazer em vez de prometer. A sentença tinha sido dada para esse homem. A sentença foi dada. E o profeta Jeú tinha essa árdua missão para falar com Baasa. 1 Reis 16 reflete também a história de pessoas que não eram ninguém, se tornaram alguém muito importante, mas perderam tudo, porque abandonaram o altar, o ministério, a presença de Deus. Tem gente que acha que pode buscar Deus de forma solitária, não precisa de um líder, né? Porque é muita humilhação para você um líder, né? E eu não refiro a você, minha ovelha, eu refiro a alguém que está aqui, que precisa desse cuidado pastoral, sacerdotal. A unção foi dada para o pastor. Como a liderança de um lugar foi dada à pessoa de valor. Se não tiver um líder, vira uma anarquia. Lembra quando Saul quis ser profeta? Quis ser sacerdote? Deus rejeitou ele. E uma vez sendo rejeitado por Deus, minha filha, a gente perde tudo.
1 Reis 16 é um alerta também. Para quem não era alguém, está se tornando alguém agora. Nunca abandone o Senhor. Porque se somos algo, alguém, se temos algo, alguma coisa, é porque Ele nos deu. Muito obrigado, Pai. Escreva aqui, Deus, muito obrigado por tudo. Escreva, Deus, muito obrigado por tudo. A pergunta que eu te faço, olhando nos seus olhos, é: você quer participar dessa campanha da providência? Talvez você não queira, mas se você precisa de providência, participa. É muito. Nós vamos estar aqui buscando, mais uma vez. E nos 7 primeiros dias dessa campanha, eu vou apresentar na madrugada o nome de cada ovelha que participar fazendo voto. É um sacrifício que eu vou fazer. A melhor decisão da minha vida foi servir ao Senhor. A melhor. E se eu estou vivo aqui, com saúde e muito bem, glória a Deus, com um casamento abençoado, com uma vida, uma família abençoada, é porque Deus me deu uma chance, dentre tantas chances. E a chance que eu nunca vou esquecer foi de conhecer a Ele. Minha vida mudou e tua vida pode mudar se você se entregar no altar. Mas tá difícil, pastor. Não vai ser fácil, não. Nesse mundo não pode... Você não pode ser frouxo. E isso não é uma ofensa, isso é um alerta. Porque a vida só passa a ser dura para quem é frouxo, para quem é mole. Você não percebeu que até agora a vida te ensinou que o mundo é uma competição? Sônia Dias, Deus te abençoe, filha. Tá. O mundo é uma competição, irmã. Muita gente quer a mesma coisa que você. Comer, beber, dormir, ser feliz. É uma competição. Muitos correm, disse o apóstolo Paulo, mas só um alcança o prêmio. O problema é quando você corre na direção errada. O problema é quando você corre na direção errada. Você está pegando sim ou não? Hã? Está pegando sim ou não? O problema é quando você corre na direção errada. Sabe, às vezes a gente precisa despertar, acordar. Sim, às vezes a gente precisa disso. Porque senão a gente vai trilhar num caminho de perdição. Irmã, nesse exato momento, tem alguém morrendo e tem alguém nascendo. É o ciclo da vida. Tem alguém nascendo e tem alguém morrendo. Tem pessoas que constroem na mente um pensamento que se alguém tiver pena de você, vai mudar algo. Não vai mudar nada. Você não precisa que tenham pena de você. Você tem que romper e vencer. Você não tem mais opção de escolha, a não ser romper e vencer. Romper em fé e vencer. Tu tá pegando sim ou não? Hã? Tá recebendo, né? Hã? Eu vou dizer algo para você. Que é de extrema importância. No mesmo capítulo de 1 Reis 16, só que no versículo 29 diz: no ano 38 do reinado de Asa.
em Judá. Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. 22 anos. Acabe vai cometer o mesmo erro de alguns dos seus antepassados, só que de forma mais grave, de forma pior. Alguém disse, pecado é tudo igual, é pecado. Não. Tem classificações de pecado. E essa aqui também é uma prova disso. Ou você acha que o pecado da mentira é igual ao pecado de tirar a vida de alguém? Claro que não. Cada um tem uma classificação, um é mais grave que o outro. É pecado? É, mas tem uma classificação. E esse homem chamado Acabe pecou contra o Senhor mais do que qualquer um que haviam sido reis antes dele. Oh, Jesus. Irmã, alguns reis, como ele, não valorizaram o que Deus deu. E quem não valoriza o que Deus dá, perde. Quem não valorizou você foi que perdeu. E tu não tem que chorar por quem foi embora. Você tem que preparar para sorrir por quem Deus está enviando. Providência. Provisão. Alguém recebe? Mas todo mês uma campanha, uma busca, uma oração. Claro, você quer o quê? Você quer o quê? Você não come todo dia? Você não bebe todo dia? Você não vai no banheiro todo dia? Rotina espiritual não é cansativa, nem desgastante. Ela revigora. Ela reestrutura, condiciona, direciona, inspira, motiva e abençoa. Esse homem recebe um reinado, não valoriza. Tem gente recebendo algo de Deus e não valorizando. Irmã, tudo que Deus me deu, eu digo em oração e no meu coração Ele sabe, que seja para sua glória. Se eu ganhei um chinelo bonito, que seja de alguma forma para eu poder, numa ocasião, numa oportunidade, dizer que se eu tive condição de chinelo bonito, é porque Ele me abençoou. Da mesma forma, um carro, uma casa, um AP, uma empresa. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Será que você está entendendo o que está sendo revelado? Eu falei, Deus, eu tenho isso tudo. Eu conquistei isso tudo. De alguma forma, deixa isso tudo ser um testemunho aonde eu for. Pede direção a Deus. Sabedoria. Vai ter gente que vai te amar e vai ter gente que vai te odiar. José não foi assim? Amado pelo pai, odiado pelos irmãos, mas depois que se tornou alguém, foi amado pelos irmãos, porque perdoou. O perdão faz parte desse processo de vida. Quem perdoou foi José. Não foi os irmãos, não foram os irmãos, foi José. Quem perdoou foi José. Porque foi ele que foi lesado, machucado, e você que foi machucada. Perdoe. Perceba que José perdoa, mas não chama para viver debaixo da mesma casa, não chama para caminhar junto. Ele abençoa, ele dá casa, ele dá comida, ele dá condição, mas não mora junto. Tem gente, filha, que você não vai poder trazer para muito perto. Vai ter que manter uma certa distância.
Porque senão suga o que você tem, suga a sua força, suga a sua energia. Uau, pega aí. Tá pegando? Tá entendendo? Tá recebendo? Canto, cai. Esse homem teve a oportunidade de ser rei. É o cargo máximo que alguém poderia ter naquela época. Rei é como se fosse o presidente de uma nação. Ele era um monarca, um rei. Eu estou falando de Acabe, filho de Omri. Lembra Omri? O que foi escolhido pelo povo? Uau! Só que o pecado de Acabe contra o Senhor Deus foi pior do que todos os outros que o antecederam. O pecado de Acabe foi pior do que todos os outros que antecederam a ele. Tá pegando? Tá recebendo? Não para a tua caminhada para se justificar. Não para. Não para a sua caminhada para dar esclarecimentos a quem não está nem aí para você. Tu acredita que é o certo? Faça. E faça valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Vem para essa campanha da providência divina. É um convite. Faça essa campanha. Fazer parte da sua vida. Que Deus abençoe a Josiane, a Carol, Elisa, Maria, Solene, Enedina, que Deus abençoe. Faça essa campanha fazer parte da sua história. Esse mês vai ser mais intenso a busca. Serão 3 vídeos em vez de 2. Serão 3. Escreva aqui, serão 3 vídeos em vez de 2. Escreve, serão 3 vídeos em vez de 2. Olha. Sabe o que está escrito no texto? Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos seus, qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e se casou com Jezabel, filha de Etbaal. Só o nome dela já era estranho, né? Porque tem pessoas que consagram o nome, a entidade. É o que dizem os estudos, não é isso? Está na internet. Mas uma coisa eu sei. Quem tem a unção e a proteção divina não sofre dano nem colateral. Uau. Ele fez pior, ele se casou com Jezabel. Peraí, então esse casamento não agradou o Senhor. Eu acho que alguém aqui está acordando agora. Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou os deuses, o Deus de Baal, o Deus Baal. Deus com letra minúscula. Não se contentando em pecar, como o rei Jeroboão, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que parece que Deus estava reprovando aquilo. É isso aí, Tainara Ferreira, Edileuza. Oh, Deus está se agradar de você, minha filha.
E o texto sagrado diz, em 1 Reis, continuando, no versículo 32 agora, Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Peraí, ele não poderia ter construído um templo para o Eterno? Poderia. Mas ele preferiu Baal. Uau. Tem gente que está preferindo Baal. Tá pegando? Hã? Tá pegando ou não? Sim ou não? Tem gente que tá preferindo o Deus Baal. É o Deus cananeu, felício, da fertilidade. Eles queriam ser férteis, próspero. É o Deus também chamado do clima das tempestades. Ovelha? Esse Deus, Baal, era conhecido como um pseudo-deus que enviava chuva em tempo de seca. Ih, vai descer aí, pega aí. Ai! Era considerado pelos estudiosos como uma divindade heróica que era capaz de mandar chuva em tempo de deserto. E eles achavam que essa chuva fazia o grão crescer. Minha filha, o que Baal dava não fazia crescer. E uma pergunta que eu faço: será que era Baal que dava mesmo? O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. Deus é verdadeiro. Tá entendendo? É. Baal era um deus que quem o adorasse fazia com que as pessoas se tornassem popular. Entre aspas, famosa. Escuta o que eu estou te falando, que isso é muito sério. Hoje a busca pelo sucesso é tão grande, pela fama é tão grande, pelo reconhecimento é tão grande. Não é? Tem pessoas que fazem de tudo pela fama, pelo sucesso. Ganância, isso não agrada a Deus. Qual o real sentido de você ter esse sonho realizado? É para a glória dele ou é para a tua glória? Eu preciso chamar a atenção de alguém aqui, porque o pastor ama ovelha. Irmã, irmão, se você hoje está cercado de problemas, vendo que não há solução iminente, reconsidere e participe dessa campanha, faça esse voto de fé. Exerça continuamente a tua fé. Lembra quando uma profeta falou para mim? Deus vai providenciar e vai te dar um tempo de refrigério. Aconteceu exatamente isso na minha vida. E essa campanha é para que aconteça tudo isso e muito mais na tua vida também. Oh! Você está entendendo o que eu estou falando? Você está pegando? É para você? Sim. Preste atenção no que eu estou falando. Tem gente adorador de Baal que entra até na live
que aparece na nossa vida. Quem é teu Deus? Quem é teu pastor? Qual providência? É urgente o que você precisa? E qual é o teu sonho? Responda tudo isso aqui. Responda. Quem servia a Baal estava na cabeça da popularidade. É o que os estudos indicam. E eu digo para você, minha filha, que quando Acabe constrói um templo para Baal, eu entendo que Deus fica triste, irado. Ele não se agrada. Porque a interferência de Jezabel na vida de Acabe foi grande. Você não pode deixar uma pessoa que serve o lado de lá interferir, influenciar a tua vida. Olha, minha irmã, uma das coisas que eu não compactuo é quando eu vejo alguém influenciando porque quer ficar bem na fita, de forma negativa, ou até ferindo a autoridade de alguém, ou tentando desviar alguém que está no caminho certo. Eu não compactuo, eu saio de perto. Eu tento alertar, e se não der certo, eu saio de perto. Tem pessoas que criam suas próprias verdades e tentam vivê-las como se fossem verdadeiras, mas não vão conseguir. Uma hora vai se perder. Tem algo acontecendo hoje. Esse mês será muito diferente. Tem coisas que vão acontecer nesse mês que vão marcar a sua vida. E se você está pegando, está recebendo, escreve aqui. Eu já pedi para você escrever algumas coisas, escreve. Esse mês vai começar. Irão acontecer coisas nesse mês que vai te fazer muito feliz. No amor, na fé, na vida financeira e no seu corpo, na sua saúde. Você vai se olhar no espelho e vai se achar mais bonita, mais bonito. Você vai se sentir mais jovem, estou declarando e profetizando. Cheio de vida, cheio de vigor, cheio de energia. Oh! Alguém tá pegando? Se cuida, tá? Se cuida, tá? Se cuida. Se cuida! Decanto, cai. Porque tem coisa boa, tem gente boa. Que você vai conhecer, que você vai ter. Alguém tá entendendo? Acabe construir um templo para Baal em Samaria. Logo em Samaria que ele constrói. Fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste, preste atenção, da deusa Azerá. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó.
e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Mas, pastor, ele perdeu o filho mais velho quando colocou os alicerces de Jericó? E El perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os portões, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões? Sim, por causa de Josué 6:26. Ou ele não lembrava do que estava escrito, ou ele rejeitou o que estava escrito. Como assim, pastor? Josué 6:26 diz: em uma ocasião, Josué amaldiçoou. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade, em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. E ele foi detalhista na profecia. Quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Foi o que aconteceu com ele. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Foi o que aconteceu com ele. Bem intencionado, mas não cumpriu o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Tem gente brincando com Deus, mas está chegando o dia da cobrança. Ovelha, as lives aqui não são repetidas, não são... A mensagem não é repetida. Até hoje não é. Se for, não tem problema, mas olha como é diferente. E é um crescimento. Não tem problema em ser repetida, porque Deus renova a mensagem todo dia. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está tentando algo e não está dando certo? Se reinventa. Tenta algo diferente. Você não pode parar, você tem que tentar. Você tem que tentar. Rosângela Santos. Estou ao vivo sim, minha filha. Amém? Clique aqui, ó, se inscreva no canal, é gratuito. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Irmã, respira fundo. Solta o ar devagar. Escreva graças a Deus. Ovelha, desde os 20 anos, 20 e poucos anos, eu gravo vídeo, faço lives. E hoje, com mais de 40, né? Eu sou de 78, tô com quanto? Fala aí, escreve aí. É muito tempo, né? Eu não parei. E eu já fiz lives, irmã, em épocas, passando prova financeira, passando prova nas emoções, no sentimento, na vida sentimental. Já fiz vídeos sem condições financeiras, sem condições emocionais, psicológicas. Já fiz vídeo na época quando estava em depressão, com medo, com pânico. Ou você acha que o pastor não tem problemas? Mas eu superei tudo. Nós superamos. Você vai superar. O problema é que muitos param. Alguns vão servir a Baal, o Deus do sucesso, o Deus da fama. Hoje, ovelha, tanta gente querendo sucesso pelo sucesso. Uma vez eu virei para uma pessoa e falei: você acha que vale a pena tudo pelo sucesso? Essa pergunta eu sei que ficou na cabeça dessa pessoa. Não vale a pena tudo pelo sucesso. Vale a pena tudo por Jesus, tudo pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Vale a pena. Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, vale a pena. Aí você pensa: pastor, eu
já tenho uma certa idade ou não tenho a idade que queria e não vejo muita perspectiva em minha vida, perspectivas boas. Você tem que acreditar que tua vida pode ser melhor desde o dia que você decidir lutar por você e não por alguém. A tua felicidade, o teu sucesso depende de você e não dos outros. A tua felicidade, o teu sucesso depende de você e não dos outros. É nisso que você tem que acreditar. É isso que você precisa ouvir. Não espere que alguém venha fazer você feliz, porque não é assim que funciona. Eu aprendi que para eu ser feliz, depende de Deus e depois depende de mim. Deus está disposto a abençoar. E você está disposto a lutar? Lute nessa campanha da providência. Lute nessa campanha da providência. Lute. Lute pelo teu sucesso, pela tua alegria, pela tua prosperidade. Lute por um casamento feliz. Mas eu não vejo ninguém que vai me querer. Muda esse pensamento, você tem que ter alguém à tua altura, do teu nível para cima. Lute por quem você acredita. Lute por você. Lute pela tua família. Ei, olha para cá, não sai não, olha, presta atenção. Lute pela tua felicidade. Lute por aquilo que você acredita ser o correto. Lute, 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 lute. Lute! A intenção dele era boa, mas Deus não queria desse jeito. Como o Senhor havia dito por meio de Josué, filho de Num, e El perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Acabe não estava agradando mais a Deus. E quem não agrada a Deus, uma hora paga o preço, e o preço é alto. Lembra que esse profeta, que esse pseudo-rei, pseudo-deus com letra minúscula, né? Deus com letra minúscula, Baal, era o deus da vibe do momento, da moda. E era o Deus que eles acreditavam que caía, fazia cair chuva. Se não cai chuva, fica seco. Vem a seca, vira um deserto. Só que Baal não podia mandar chuva. Baal era o Deus que enganava. Será que você não entendeu ainda? Que o único Deus é o Senhor da glória, Jeová, e Ele não engana. Não engana. Pessoas tentam te enganar. Deus tenta te alertar. Não é porque é bonito que presta. Não é porque é popular que é legal estar com ele. Não é porque é engraçado que é bom ter contigo. Não. Baal é o Deus que engana. Baal é o Deus que engana. Jeová não engana. Jeová não engana. Tá pegando?
Só que começou a esquentar muito. O calor aumentava todo dia. E o calor aumentando, não havendo chuva, iria secar, não é? Eles serviam a Baal na intenção de não viverem o pior pesadelo da vida deles. Só que foi o fato de servir a Baal que fez com que eles vivessem o pior pesadelo da vida deles. Qual era o pior pesadelo, pastor? Sabe qual era? Foi enganado. Achando que Baal podia fazer chover. E por isso, Deus colocou um profeta para dar uma palavra, fazendo com que eles vivessem o pior pesadelo. Porque serviram a Baal. Porque quem serve a Baal poderá viver o pior pesadelo. Dá tempo de servir e adorar o único Deus. Deus dá fama e sucesso para quem sabe lidar. Deus dá prosperidade, até riquezas, para quem sabe administrar, para quem é fiel no altar, para quem é honesto e correto. Será que você está entendendo? Deus dá para quem Ele quer e faz ser quem Ele quer. Pessoa não é ninguém, Deus faz ser alguém muito importante porque Ele quer. Tá pegando? Tô encerrando. Você quer ser alguém? Pastor, hoje eu sou. Você quer ser alguém de sucesso? Feliz? Alguém equilibrado? Um pouquinho mais mansa? Mais próspera? Você precisa dessa provisão? Jeová é o Deus que não engana. Baal engana. Tá pegando? Você tá conseguindo entender? Alguém aqui precisa parar de se sabotar. Alguém aqui precisa parar de se enganar. E não é errado você querer ser melhor, ter mais. Não, não é errado. Errado é você continuar do jeito que tá. Você tá entendendo? Você tá entendendo, sim ou não? Preste atenção no que eu tô falando. Já tô encerrando. Um profeta iria chegar. Naquele lugar. Queria mudar a história daquele povo. Deus coloca profetas na nossa vida, em nosso caminho. Para mudar a nossa história. Mas Deus não nos obriga a fazer o que é certo. Ele nos adverte. E a advertência é para o crescimento. É para o nosso bem. Entende ou não? Entende? Eu estou entendendo. Eu senti forte no coração
de começar hoje essa campanha da providência divina. É um conselho de quem gosta de você, de quem ora por você, de quem te ama em Cristo Jesus. Participe dessa campanha. Faz esse voto. E siga uma direção que eu vou te dar. Quais são as 3 providências que você precisa? Tem nome? Escreve num papel. Pastor, tem muito mais. Só 3. Porque essas 3, nos 7 primeiros dias dessa campanha, vai acontecer e vai mudar para melhor a vida de alguém que está aqui. Posso escrever aqui? Pode, mas você precisa escrever no papel e deixar do seu lado. Olha aí, Sandra, Deus não abandonou você. Não. Uma coisa eu sei. Deus vai surpreender muita gente que está aqui. Qual é a providência? Deus vai abençoar muito você. Você acredita nisso? Você recebe? Deus levantou um profeta chamado Elias para mudar o rumo daquela história. Deus colocou um profeta para abençoar a sua vida. E essa é uma decisão muito importante. Pode ter certeza que a providência vai chegar. Ele vai mandar recursos, porque essa semente lançada no altar não foi em vão. Porque a fidelidade do teu coração tem sido vista, reconhecida. Separa um copo com água. Deixa do seu lado. Eu vou fazer 3 orações. Preste atenção. Essa campanha pode mudar a sua vida financeira. É fé. Pode mudar a sua vida amorosa. É fé. É só você seguir a direção. Pastor, qual o valor desse voto? Primeiro eu quero orar por você. Porque tem gente aqui que está afastada, que não se entregou ao altar, ao Senhor Todo-Poderoso no altar. Preste atenção. Você quer se entregar pela primeira vez? Escreva aqui, eu quero me entregar, pastor. Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Escreva, pastor, eu quero voltar. E quando eu pedir para você repetir a oração, apenas repita, de coração. E comece a ver a mudança. A tua alma é preciosa, teu coração é precioso, sua vida é preciosa. Quem não deu valor foi que perdeu. Você não perdeu, você ganhou. Teve que acontecer tudo aquilo
para Deus mudar a tua sorte, tua história para melhor. Porque se algo continuasse, se alguém continuasse, talvez nem aqui você estivesse. Você que está voltando e se entregando pela primeira vez, ore comigo. Coloque seu pedido de oração nos comentários e deixe essa oração abençoar a sua vida, abençoar seu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por nos agraciar. Obrigado por nos perdoar. E mais uma vez eu te peço, perdoe, meu Senhor, todos os nossos pecados, todos os meus pecados, todos os pecados da minha esposa, da minha família. Perdoe todos os pecados das minhas ovelhas. Perdoe. Pai, obrigado pelas revelações, pelas visões, pelas profecias que tanto vem abençoando os nossos corações. Obrigado porque enxergamos esse mundo, porque vemos a beleza da tua santidade, Pai. Sim, a beleza da tua santidade. Obrigado, Pai, porque tantas coisas boas o Senhor fez por nós. Eu intercedo agora por essa irmã e esse irmão que estão arrependidos e que estão voltando para os teus caminhos, que estão se entregando pela primeira vez. Escreva, Pai, esse nome no livro sagrado da vida. Repita a oração comigo dizendo assim: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Salvador e Senhor da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação alcançou a minha vida e o meu coração. Abençoado também seja você que está aqui, orando, buscando e participando dessa campanha. Abençoado seja também você que tem semeado nesse altar, através de um voto, de uma oferta. Você que tem sido fiel no santo dízimo, abençoado seja você. Proteção você terá. Você que curte, comenta, compartilha, inscrito no canal, abençoada seja a sua vida. Em nome de Jesus. Alcance a nossa água, Pai, e abençoe ela. Que essa água seja ungida, cada água seja ungida e consagrada. Em nome de Jesus. Abençoado seja. Que haja cura, que haja libertação e salvação. Aonde tocar essa água, que algo incrível possa acontecer no nome de Jesus. Está consagrada, pode beber. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. Escreva aqui, graças a Deus. Nós começamos hoje a campanha da Providência. Foi na virada, né, de um dia para o outro. Vai ter mais um vídeo aqui às 8 da manhã. Vai ter um vídeo curto à tarde. E vai ter mais um vídeo à noite, se Deus quiser. Nós vamos estar buscando mais, mas só eu fazer minha parte não vai adiantar. É preciso que você una a sua fé com a do seu pastor aqui. Aqui, irmã Solene, a água está doce como mel. Deus está adoçando sua vida, filha. O tempo de amargura dos amargos cessaram.
Você é uma ovelha fiel. É, Solene, você. Nem tudo acontece como você quer. Mas acontece como Deus quer, é isso que importa. É no tempo dele, tá? Você quer participar dessa campanha. Eu vou pegar seu nome e vou colocar dentro do azeite consagrado. Você que for fiel no nosso ministério, eu vou colocar seu nome dentro da Arca da Aliança. Lá colocamos os dizimistas. Tá vendo? Tá lá em cima, ó. Aqui no YouTube tá aqui. Pastor, qual é o valor sugerido desse voto? O valor sugerido é de R$100. Isso, de R$100. Só faça se você puder, quiser e for com amor no coração. Se não for assim, não faz. Não faz. Eu sou obrigado a fazer? Claro que não, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas Deus vê o que você faz e o que você deixa de fazer também. Posso falar uma coisa para você? Eu já fui muito abençoado por fazer e deixei de ser abençoado por não fazer. E teve ocasiões que eu tive prejuízo por não fazer o que deveria fazer. É a boa semente quando é plantada. O altar recebe, do altar você recebe os frutos dela, e os frutos devolverão doçura para a tua vida e sementes multiplicadas para você semear de novo. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, está escrito: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Nós não estamos no mundo da oportunidade não, ovelha. Mas a oportunidade, ela alcança quem faz por onde. E o princípio basilar é a semeadura. Porque uma hora, os semeadores serão abençoados. Semeie de manhã e também de tarde quer dizer, em todo o tempo que você puder, semeie. Não uma vez na vida, outra na morte. Kátia, Deus abençoe. Tádia, Deus te abençoe. Eduardo, Deus te abençoe. Sofia, Deus te abençoe. Bianca, Deus te abençoe. Maria Cecília, Deus abençoe. Neida, Deus abençoe. Eu sugeri esse valor. Tem ovelhas que fazem muito mais. Que fazem o que sente no coração, dando muito mais. Ovelha, preste atenção. Não diga não para aquilo que Deus tem chamado você. Outro dia, eu estava com um amigo empresário, 2 amigos, e eu vi que eles estavam fazendo uma ação, uma boa ação. E eu falei para eles, olha, nós também temos obra social. E isso vendo você fazer, e não são crentes, e vendo você fazer, só me inspira a fazer mais. E eles são muito abençoados. Muito. Solene Lourdes, pastor, vou devolver o dízimo pela minha filha. Deus vai abençoar você e sua filha por isso, tá? Tem mãe e tem pai que faz isso pelo filho. E o filho é abençoado por causa desse ato. Tudo vai da tua fé. Deus nunca vai obrigar você e eu a fazer o certo, Ele vai ensinar. E esse ministério ensina o certo. Estou encerrando. Entenda essa importância de você devolver no altar
o que é do Senhor e de você semear no altar, no ministério, a boa semente, o teu melhor, tu vai colher. Deus vai abençoar você. Você que está perguntando agora, entrou agora na live, pastor, eu posso participar? Pode. Pastor, eu quero fazer esse voto sugerido de R$100. Como que eu faço? Pastor, eu quero devolver meu santo dízimo nesse ministério. Como que eu faço? Todos os dados bancários estão aqui embaixo na descrição do vídeo. As 3 providências que você quer. Você pode escrever num papel essa providência, a segunda providência, a terceira providência, a primeira, a segunda, a terceira. Tirar uma foto e mandar no WhatsApp. Ou você pode escrever. Ana Carolina, Deus abençoe, minha filha. Tem providência chegando. Alguém aqui vai ser promovido no trabalho, porque essa mensagem tocou e você sabe da importância de ser fiel no altar. Você sabe da importância de semear no altar. Alguém aqui vai ser promovido no trabalho. Vai ser abençoado no trabalho. Alguém aqui será agraciado de uma forma espetacular e incrível. Tá entendendo? Você acredita nessa profecia, sim ou não? Você acredita? Eu acredito. Muito. Deus abençoe sua vida. Dia 12, devolvo o santo dízimo. Irmã Maria, Deus abençoe, minha filha. Pastor, eu não consigo fazer agora, só quando eu receber. Pode fazer. Manda seu nome para mim, que eu já vou separar. O voto por azeite consagrado, voto da providência, providência no amor, providência na saúde, providência nas finanças e providência na sua fé. Sua saúde espiritual é muito importante também. Essas 4 providências você vai ter. Deus vai honrar esse voto, Deus vai honrar sua fé. Deus vai honrar sua fidelidade no altar. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. E compartilha esse vídeo com 7 contatos. Deus te abençoará muito. Verás tu como Deus vai te honrar nesse mês de uma forma diferente por causa da tua fidelidade nesse altar. Deus te abençoe. Seu pastor te ama. Tem providência chegando nessas 4 horas.